Oi, gente! Silvana aqui. Bora falar de livro? Hoje nós vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. Ó, esse eu li Revolução dos Bichos de George Orwell. Esse eu li físico. Deixa eu até pegar ele aqui. Livro físico. Essa é uma edição comemorativa que eu comprei na Bienal, tá? Tá aqui cheia de anotações. Essa edição tem uma lombada dourada. É um livro muito bonito, muito gostoso de ler, porque tá vendo? O livro em si, tá vendo? As letras não são... Deixa eu ver aqui se dá pra ver melhor. Ó, não são letras muito pequenas. É um livro tranquilo de ler. Tá aqui cheio de anotações, porque eu sou dessas, eu grifo mesmo o livro todo, marco ele todinho. E A Revolução dos Bichos é um livro genial, gente. Eu confesso que eu amei esse livro. O que trata esse livro? Ele começa falando sobre a vida dos animais na fazenda. E esses animais estão insatisfeitos com a forma como eles são tratados pelos humanos. Né? Eles acham que os humanos não os tratam bem e que eles não comem o suficiente e tal. E um belo dia, o dono da fazenda, que já vinha com alguns problemas pessoais e andava bebendo demais, não estava tomando conta direito da fazenda e estava largando tudo na mão dos funcionários. Acontece que esses funcionários não deram comida para os animais nesse dia. E esse foi o estopim que fez os animais se revoltarem, quebrarem a cerca, pularem tudo. E eles acabaram expulsando os humanos da fazenda. E virou a fazenda dos animais. Então, essa revolta deles começou porque eles achavam que eles estavam sendo maltratados e que podiam fazer melhor que os humanos. Expulsaram os humanos e começaram a tomar conta da fazenda. Nisso, eles dividiram as tarefas. Cada um fazia uma coisa, né? Cada um fazia seu trabalho. E a parte intelectual ficou para os porcos. E aí ele começa a mostrar os porcos gerindo a fazenda, né? Inicialmente, falando para eles, mas olha, a gente tem que fazer de tudo, os humanos não podem voltar. E aí um belo dia os humanos tentam voltar para retomar a fazenda e eles armam toda uma defesa lá e expulsam de novo os humanos. E aí tem dois porcos principais que vão se revezando e falando sobre as coisas, só que esses porcos começam a disputar a atenção dos animais, né? A opinião dos animais. E lembra muito partidos políticos, né? Cada um com uma visão, cada um querendo que a sua ideia prevaleça. E um desses porcos, ele é mais bem visto, ele fala com todo mundo e ele é um verdadeiro líder ali pro pessoal. O outro, né, você dá pra ver que ele rola um pouco de uma inveja ali. E ele começa com a função de educar os filhotes. E aí ele pega os cachorros, os cães da fazenda têm filhotes, ele pega todos os filhotes dos cães e pega pra educar. E ele fala que a missão dele é educar os jovens e tal. Um belo dia, ele aparece na reunião lá, periódica dos bichos, se eu não me engano é uma reunião semanal. E os cães que eram filhotes viraram grandes e viraram soldados dele. E aí ele expulsa o outro porco da fazenda e começa a dizer para os animais que o outro porco estava contra os animais, estava confabulando com os humanos para trazer os humanos de volta, inventa toda uma história. E começa a gerir aquela fazenda. E aos poucos ele começa ele vira meio que um tirano. Ele tem os cachorros, que são o exército dele. Ele vai ludibriando os animais. Um dos principais argumentos dele vocês não querem que volte a ser como na época do humano, né? O tempo todo falando, olha, mas o humano não pode voltar. Se a gente não se unir, o humano vai voltar. E isso ele fica repetindo para deixar os animais apreensivos com a volta dos humanos e sempre concordando com ele. Só que aos poucos ele diminui a ração dos animais, dizendo que eles precisam economizar.
A melhor parte da comida vai sempre para os porcos. Ele fala que os porcos têm um trabalho mais difícil, que é o trabalho intelectual, e que eles fazem um sacrifício pelos animais. Então, nenhuma coincidência com a política humana, né? E é muito engraçado, porque de uma forma lúdica, de uma forma divertida, ele mostra a fazenda inicial, é como se fosse o capitalismo, e trabalha para dar dinheiro para os humanos, e os humanos ficam com tudo que os animais produzem. E aí vem aquela ideia revolucionária que a gente pode ter, que tudo que a gente produz vai ser nosso e tal. E aí começa as ideias comunistas, aquela utopia do mundo perfeito. Só que esse mundo perfeito que eles conseguem sempre tem um que visa o poder, e aí, na verdade, se torna uma tirania, é como se fosse uma ditadura. Então, é interessante a forma como essa história vem numa crescente. Ele vai explicando e mostrando de forma prática como isso vai acontecendo. E a gente faz todos os paralelos com a política. Por quê? Porque tem isso do ser humano ficar o tempo todo falando para os outros. Chega uma época que os animais, vai passando o tempo, animais que nasceram depois, que nem viveram na época dos humanos, e ainda tem aquele medo de quando os humanos vierem vai ser pior, porque quando era na época dos humanos, cara, eles comem menos, eles trabalham mais, mas eles vivem com aquela pressão de que na época dos humanos era pior, sendo que eles nem viveram aquela época. Então, é muito dominar pelo medo, sabe? Dizer e enganar mesmo, dizer que você está fazendo um sacrifício por eles e tal. Então, é uma forma muito interessante de entender política. Eu acho que para quem tem certa dificuldade em entender o que é a política, como funciona, esse livro ele é uma abertura muito boa para entender como funciona o poder político e como eles fazem para manobrar uma população, para enganar, ludibriar e fazer com que a população se torne massa de manobra para os objetivos políticos deles. Eu, separei vários trechos aqui. Tem alguns trechos muito interessantes. E me fez lembrar de muitos momentos nossos e muitos momentos de que a gente ouve falar nos jornais e outros lugares. Eu separei uma frase aqui que é o pensamento de um dos animais, que era o animal mais trabalhador, que era o cavalo, que era o que trabalhava muito, que tinha muita força e tal. E ele era perfeito essa massa de manobra do líder, porque ele acreditava que o cara realmente estava ali, que o porco estava realmente ajudando eles e queria o melhor para eles. E aí, um dos pensamentos dele calma aí. Ninguém acredita mais firmemente do que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Napoleão é o porco ditador. Ele ficaria muito feliz em deixar cada um de nós tomar suas próprias decisões. Mas às vezes vocês podem tomar decisões erradas, camaradas. E então, onde iríamos parar? Como quem diz assim, vocês não são dignos de pensar, então ele pensa por vocês. Né? É como se, vocês são um bando de burro, não vão saber o que fazer, então tem alguém que tem que tomar a decisão. Cara, eu gostei muito desse livro, eu também li muito rápido. Eu comecei a ler ele no dia 1º de fevereiro, terminei no dia 2. Foi assim, papum. Livro físico, é um livro curtinho, são 95 páginas, foi muito rapidinho. Eu dei 5 estrelas, favoritado. Gostei muito, 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 porque é uma forma muito leve, muito lúdica de tratar a política. Eu achei muito interessante. Bom, eu vou mostrar a colagem desse livro. Essa é a colagem que eu fiz, tá? O ambiente da fazenda. Aqui, o melhor da comida, as melhores frutas, o melhor da colheita sempre ficava para os porcos. Os cães, que eram os guardas, e os outros animais que só trabalhavam.
Então, assim, é muito legal o livro, muito interessante, é muito gostoso de ler. E é um livro, assim, absurdamente político. É incrível, muito bom, vale a pena a leitura. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Essa é a dica de hoje. Quem não é seguidor, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Até o próximo vídeo. Espero vocês. Tchau, tchau.